Olá, bem-vindo ao podcast Amigos e Negócios. E o meu entrevistado de hoje começou seu escritório do lado de um salão de beleza, dividindo o telefone. Isso é em 1900 e bolinha. E ele foi crescendo e depois ele montou um próprio escritório. Depois ele virou presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje ele é conselheiro federal. E você, já eu te apresento ele. Ele fala de humildade, ele fala de superação, ele vai te contar várias histórias aqui. Mas antes de começar, quero agradecer a Leni Fernandes da Enel Classic. Esse óculos lindo, maravilhoso. Adorei, Leni. Muito obrigado. Olha só o que ela mandou aqui para a gente. Eu vou te mostrar essa joia maravilhosa. Você que é um homem ou mulher de negócios aí, quiser ter um relógio lindo, esse da Jaguar, é só ir na loja dela lá, falar que assistiu no podcast Amigos e Negócios, e aí ela vai te dar um excelente desconto. Vamos lá? Roda a vinheta aí. E o meu entrevistado de hoje é o Dr. Mansur Elias Carmouchi. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Washington. Muito obrigado a todos os amigos de negócio. Grande amigo Og Ibrahim, que hoje está em parceria contigo. É uma satisfação enorme estar aqui com você nesse podcast para a gente fazer um bate-papo, né? Talvez levar alguma coisa importante para as pessoas, uma mensagem de motivação, para que a gente sempre continue nessa caminhada maravilhosa. E graças ao Og que a gente tem essa tecnologia desse podcast aqui à nossa disposição para poder levar histórias de empresários, de empreendedores, de homens e mulheres, de homens como você, que tem uma história linda. Eu, como jornalista, já tive a oportunidade de entrevistar várias vezes e conhecer um pouco da tua história. E eu quero explorar um pouquinho a tua história para a gente poder inspirar novos advogados ou advogados que já estão aí na labuta, né? Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. É verdade que o senhor começou seu primeiro escritório do lado de uma barbearia, de um salão? Como é que é essa história aí? Veja bem, eu comecei meu escritório nos idos de 92, ali na Cândido Mariano, e ao lado da onde funcionava o meu escritório tinha um salão de beleza. E naquela época, para adquirir um telefone era muito caro. O telefone era equiparado a um valor de um automóvel, né? Então ficava mais fácil a gente alugar um telefone. E mesmo o telefone alugado também era caro, né, para quem estava começando a profissão. E um dia eu cheguei para esse dono desse salão, que era o João, que trabalhava ali do lado. Falei: João, você não quer dividir um telefone comigo? Vamos alugar junto um telefone e tal. E aí já divide. Quando tiver um atendimento ali do lado do salão, você atende lá, e quando tiver algum atendimento aqui pro lado da advocacia, você passa o telefone aqui. Ele falou: pô, joia. Mansur, você já fazia network desde o começo, né, Mansur? Danado. Mas é que eu não... É que você talvez não saiba, mas eu fui pro comércio, e naquela época era uma coisa normal, os filhos sempre trabalhavam com os pais. Eu fui pro comércio com 8 anos de idade. Seu pai era comerciante? Meu pai tinha um dos comércios mais antigos da cidade aqui, Eletroalvorada, né? Minha família toda aí tem quase 60 anos de loja lá no centro, vendendo material elétrico. A primeira loja de material elétrico de Campo Grande era a loja do meu pai com meus tios, né? E até hoje nós temos lá no centro, e eu fui trabalhar desde cedo lá. E ali a gente revezava, né? Eu e meus irmãos, né? A gente fazia colégio ali no Dom Bosco, e a gente ficava uma parte do tempo na loja. E aprendendo relacionamento com cliente, com pessoas. Isso me deu uma característica humana muito grande, né? Então já conhecer essas relações de negócios muito cedo. Aí eu fui fazer faculdade em Prudente, voltei em 1991 e em 92 eu já montei o meu primeiro escritório. Conta como que era ali. O cliente ligava, como é que você captava cliente? O cliente vinha até você... Como é que você buscava clientes naquela época que você não tinha internet, você não tinha redes sociais, você não tinha um meio de comunicação para você, de alta abrangência, para você angariar clientes e tudo mais, para as pessoas te conhecerem, a gente fazia o quê? A gente ia no fórum, né?
todo dia à tarde a gente ia lá no fórum, conhecia os advogados mais velhos, as pessoas sempre circulavam nos fóruns, né? Trabalhista, da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Então havia uma circulação muito grande de pessoas. E ali a gente acabava fazendo um encontro. As pessoas, sou advogado novo, me apresentava. E assim começava, né? Esse networking era assim que começava. Então você ia até o cliente, né? Ali naquele ambiente onde as pessoas estavam procurando um advogado, tinha uma causa para passar para alguém, até você ser conhecido. E o outro grande lance foi a OAB. Em 1993, mais ou menos, já foi depois de um ano que eu estava aqui, já advogando, que eu acabei conhecendo os caminhos da Ordem dos Advogados do Brasil. E lá comecei como defensor dativo. Comecei a advogar para advogados que tinham processos ético-disciplinares ali e tal. Gratuitamente. Isso, gratuitamente, tudo gratuitamente. A Ordem dos Advogados do Brasil é um trabalho que você não ganha absolutamente nada. Você faz uma doação, né, do seu tempo, do seu trabalho para a sua profissão, né, para a sua classe. Aí depois eu entrei na Comissão de Direitos Humanos, né, fiquei um tempo na Comissão de Direitos Humanos e depois fui para a CDA, que é a Comissão de Defesa e Assistência dos Advogados. Então, eu comecei como defensor dativo, depois fui para Direitos Humanos e depois para a CDA. Então, deixa eu ver aqui, só para não perder minha linha de raciocínio, doutor. Aham. Para o advogado, principalmente se ele for seguir uma trajetória como você, em primeiro lugar, se conectar com pessoas, né? Buscar o seu meio, onde tiver mais pessoas possíveis, seja colegas mais antigos, para se adquirir experiência, seja você buscar um meio para que você possa aí captar novos clientes. Essa é a primeira dica que eu entendi aí que o senhor passou. O segundo é se doar para a sua entidade de classe, ajudar outras pessoas, e nisso você vai angariando e vai tendo mais experiência e contribuindo para o seu network, para a sua classe empresarial. Duas dicas importantes para você aí. Porque, na verdade, o advogado tinha que se fazer conhecido naquela época sem uma rede social. Hoje não. Hoje você tem outros meios, né, tecnológicos, digitais, que você pode fazer aquilo que lá no passado você não tinha absolutamente como fazer. Ou você conhecia as pessoas, você se conectava com essas pessoas fisicamente, né? Você teria que conhecer, ir num lugar onde tinha uma aglomeração de pessoas, uma circulação social chamava tete a tete. Exatamente. Então você não tinha outro meio de você se conectar com as pessoas. Aí veio a internet, né? Tanto é que eu fiz Senac para aprender Digitar. Na verdade, não era digitar, datilografar, né? Porque eu comecei com a datilografia, né? Depois, aí que começou o computador. Porque quando eu comecei a advogar, eu fazia na máquina de escrever, tá certo? Que não era nas máquinas antigas, que eram aquelas de teclado, mas sem ser elétrica. Nós começamos já com essa máquina de escrever elétrica. Era uma, se não me engano, Olivetti elétrica. Então, assim, nós já começamos numa época mais avançados, né? Então, em 92... Aí veio, e a partir de 93, 94, começaram a chegar os computadores, aquele 186, 286, 386. Sim. Então, ali começou a era tecnológica, né? Não tinha Porque internet ainda, né? Era só os computadores. Aí veio um sistema que conectava os processos do fórum, a gente conseguia consultar, que era um REMPAC através... Era tudo, eu não esqueço até hoje, quando você fazia a ligação... Você ouvia a descagem do telefone ainda. Aí você, quer dizer, nós começamos assim, bem incipientes, né? Foi um jeito bem difícil, mas você imagina quem estava já antes de nós, né? Como que eles enfrentavam essas dificuldades, a celeridade dos processos, né? Aí depois, com o tempo, houve uma modernização, tanto da justiça, né? Como do jeito de você advogar. Como é que era? Pouco a Como é que é? Você que participou de toda essa evolução. Acompanhei tudo, absolutamente tudo. Depois, Desde a digitalização, veio o processo digital, depois processo eletrônico. quando veio a era do computador, como é que isso... Porque, de um jeito, quando não tinha computador, a gente se comportava de um jeito. O advogado se comportava de um jeito. Depois, com os computadores, você já tinha arquivo, você levava em disquete. Disquete, isso. Depois, mas ainda você não tinha uma coisa, era você ainda não tinha as redes sociais.
Você não tinha uma comunicação via computador. Você usava o computador para acessar um determinado órgão público, como o judiciário, por exemplo. Mas aí aquilo começou pouco a pouco. Quer dizer, é o que eu falei, primeiro veio o processo, a transformação do processo físico para o processo digital, e depois é que começaram a vir as tecnologias, as ferramentas, pouco a pouco, para você manusear esse processo que se transformou no processo eletrônico. Antigamente também, começou assim, aí começou a digitalizar os processos, aí depois começou a se criar tecnologia para você atuar dentro do processo, ele já totalmente eletrônico. Então foi assim, Mas tô é falando muito rápido, né? mas isso tudo levou aproximadamente 26, 27 anos. Eu formei em 2006 em Direito. Aí, quando eu estava finalizando, aí já estava liberado para poder entrar no sistema do fórum para poder você peticionar. Então, isso aí é peticionar. Então, quem entra na advocacia hoje já entra de um outro modo, com uma outra visão. Hoje como é que é? Antigamente, o cara tinha que ir para o fórum, levar um monte de um calhamaço de provas lá. Isso inclusive gerou hoje, como é que questionamento recente, quando o CNJ, que eu estou lá hoje representando a OAB Nacional, Conselho Federal, eu represento o Conselho Federal no CNJ. E houve uma determinação do restabelecimento das atividades completamente presenciais, né? O que é dos magistrados e servidores, tá? O que é completamente diferente de não se utilizar dos recursos tecnológicos existentes, né? Por quê? Porque havia um certo número de magistrados, e não estou dizendo aqui no estado do Mato Grosso do Sul, mas Brasil afora, que estavam residindo em outros estados, que estavam residindo em outros países, porque quando veio a pandemia, o teletrabalho ele acabou sendo permitido. Havia uma discussão antes da pandemia, da pré-pandemia, sobre a possibilidade do teletrabalho, né? Muito embora entenda que quando a pessoa faz o concurso para a magistratura, ela já faz sob a condição de estar lotada em uma comarca, em uma vara determinada. Isso traduzindo quer dizer que o cara tem que estar presencial. Exatamente, mas veja bem, não é uma questão de só estar presencial. A justiça elas têm que estar presente, né? O exercício do poder, homens e mulheres que estão ali. O exercício do poder, o Estado juiz, ele tem que estar presente. Não é uma máquina. E aí eu vou chegar naquela pergunta que até a gente conversava antes sobre inteligência artificial. E é uma coisa que preocupa todos nós, né? Então, a tecnologia que nós angariamos ao longo da pandemia, elas foram importantíssimas. Nós conseguimos diminuir a distância entre as relações jurídicas, né, existentes. Mas isso não quer dizer que nós temos que dispensar as pessoas humanas, né? Isso que às vezes as pessoas não estão compreendendo. E hoje nós estamos tendo um número expressivo de atos praticados por robôs. E as pessoas têm me questionado até onde vai isso? Até onde isso vai? Vamos chegar, né, nesse assunto aí do avanço da tecnologia. Vamos falar um pouquinho de como eram as relações humanas do advogado com relação ao judiciário e o que isso permitia o advogado ter mais clientes, por exemplo, as relações pessoais. Na tua época, logo já depois que você provavelmente aí 3, 4 anos depois que você começou lá no teu salão, você já tinha um escritório melhor, né? Eu fiquei 14 anos lá. Lá no escritório? Lá. 14 anos? 14 anos. Foi quando eu... Então, Aí, nesses 14 anos, eu acabei tendo algumas ações consideráveis que me garantiram para que eu pudesse construir. Eu construí um escritório lá no Chácara Cachoeira e mudei. Aí eu já estou lá quase 20 anos. Então, isso quer dizer, a gente estava conversando antes de começar o podcast, que um outro cara que faz podcast faz 10 anos. Hoje é o melhor do Brasil. Então, não é de uma hora para outra. Né? Todo negócio existe um tempo de maturação. O que acontece? As pessoas, elas querem as coisas muito imediatas. Isso que eu queria ver. E as coisas não são assim.
Eu fiquei morando na casa do meu pai uns 5 anos depois que eu formei. Foi até que eu acabei recebendo de uma ação, demorou um certo tempo, quanto o Banco Bradesco, posso falar já? Eu O sei que você fazia para poder ter esse crescimento? Porque não cresce. Por exemplo, você falou 14 anos, mas você não ficou 14 anos esperando o tempo de Não, maturação. O que eu que ia você atrás, eu ia atrás dos clientes, uma pessoa me indicava para outra, eu resolvia um problema ali, essa pessoa que eu resolvi o problema me indicava para outro, um contador, para um empresário, eu ia atrás, eu ia no fórum. Então, quer dizer, eu acabei me fazendo ser conhecido, Por que que as pessoas te indicavam, moço? porque eu resolvia o problema. Eu me concentrava para resolver aquele problema. Se ele fosse pequenininho, eu sabia que esse cara pequenininho ia me indicar para um cara bom. Olha aqui o que o Dr. Mansur falou. Se você quer ser um advogado de sucesso, um empresário de sucesso, você tem que dar resultado, que aí as pessoas vão indicar você o tempo todo. Fica essa dica aí. Ninguém sobrevive sem resultados. Se você não tiver resultados positivos, é sinal que você não conseguiu se qualificar o suficiente para que seja reconhecido. Agora, por óbvio, não é só vitória. Você tem vitória e você tem derrota, mas você tem que ter uma dedicação naquilo que você faz. Eu ainda, depois de 32 anos, né, de advocacia, continuo acordando 5 horas da manhã, continuo trabalhando até de noite. Final de semana, hoje nem tanto, porque eu me dedico mais à família e tal, mas eu me concentro muito naquilo que eu faço. Sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa que gosta de competir, gosto de ir atrás, vou e faço de tudo para poder ganhar. Mansur, quando eu vou lá no teu escritório, quando é bem cedinho, a tua secretária fala assim, espera um pouquinho que ele está orando. Uhum. Você faz isso? Até hoje, todo dia cedo. Que legal. Eu rezo um salmo, né? Eu acho que é importante para você ganhar mais energia. Vai começar o dia. Fora as mensagens de bom dia que eu dou, né? Também. Que também sempre envolvem uma frase positiva. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? A vida não é só feita de vitória, mas você tem que buscar elementos para construir essa vitória. E esses elementos estão dentro de você. Às vezes as pessoas não imaginam, mas essa construção de coisas positivas dentro da sua cabeça. E meu avô tinha uma frase que era uma coisa interessante. Meu avô é analfabeto, né? Morou no Líbano, era da roça, né? Mas ele falava o seguinte: se você falar todo dia para um burro que ele é uma pessoa inteligente, ele vai se achar inteligente e ele vai se transformar numa pessoa inteligente, né? Ele vai começar a acreditar nisso. Então as pessoas têm que começar a acreditar no potencial dela. Às vezes a pessoa tem um potencial, está escondido, não sabe como. Ninguém às vezes faz um elogio para ela, né? Porque também ele não se esforça para ganhar esse elogio e ele tem que se esforçar para ganhar esse elogio e aí fica ali. É uma flor que não desabrochou, né? Isso aí nós precisamos, e é só com essas motivações que a gente consegue trazer isso para o ser humano realmente ser diferente. Então foi isso que aconteceu, e talvez de uma forma natural, não foi nada construído. As minhas coisas, elas aconteceram. A pessoa fala, qual que é o seu sonho? Eu não tenho sonho, eu vou transformando todo dia a minha vida numa realidade. Mas eu busco, né? Mansur, você, nesses 32 anos, deve ter tido algumas derrotas jurídicas. Você consegue contar uma que você errou, que você perdeu e que você falou assim, cara, eu devia ter feito melhor, ou o que você deveria ter feito para mudar aquela situação, para não acontecer aquela situação? Você pode contar algum caso assim? Veja bem, é natural na vida que você tenha derrotas, porque você só consegue sentir o valor de uma vitória perdendo. Então, assim, eu tive muitas derrotas na vida, mas nenhuma delas me abalou suficientemente para eu parar de correr atrás das vitórias. Agora, é natural. No escritório de advocacia, você abre o diário oficial, você ganhou 10 ações, você perdeu 5. Você perdeu 3, ganhou 5. Então, assim, é natural. Eu sempre falava assim, o diário oficial é um termômetro para você medir o coração de uma pessoa. Porque quando você começa a ler o diário oficial, hoje eu lia o diário oficial físico, mas hoje ele é digital. Hoje a gente já nem recebe o diário oficial todo, né? A gente recebe já os recortes só das suas ações. Mas você tem que ter um preparo cardíaco, né? Mas hoje não, hoje mudou muito. Você acompanha as suas ações, você fica lá
clicando, vendo o andamento e tudo mais. Isso, inclusive, acabou criando um nicho de advocacia que eu sempre digo que esse tipo de conforto acaba trazendo pessoas muito acomodadas. Na nossa época, e eu volto a dizer que eu sou advogado ainda raiz, eu, por exemplo, eu vejo um processo meu que não andou, eu pego, imprimo e vou lá no fórum, despachar com o juiz, conversar com o assessor, conversar lá no cartório, para nós fazer. Mas lógico que funciona. Você não pode sentar na frente do computador e ficar dando reset toda hora, achando que o processo vai andar ali por um milagre. Lógico que ele tem que andar naturalmente, né? Mas aquele que você tem interesse, você tem que correr atrás. É por causa disso que você faz a diferença. Quando você vai atrás dos seus objetivos, você consegue chegar neles. A minha ex-esposa, a Noêmia Frazan, esse dia ela falou para mim, você quer que as coisas andem? Saia pra rua. É isso aí. E aí eu segui um conselho dela que ela me deu, eu fui pra rua e destravei algumas coisas que estavam paradas. É a mesma coisa que você faz. Você achar que você vai ficar atrás de um computador e as coisas vão andar assim num passe de mágica, não acontece. Então, quando o cliente te contrata, ele te passa uma causa importante, você tem que saber que aquela é a causa da vida dele. Pode ser um terreno ali na Moreninha, como também pode ser um imóvel aqui no Chácara Cachoeira. Nossa, Esse é o bem da vida das pessoas. falando ainda de derrota, mano. Você como um cara classista, eu acompanhei você como jornalista, você entrou em umas campanhas e também obteve derrotas. Qual foi o aprendizado disso e o que você mudou para esse cenário? Eu participei de 5 campanhas seguidas com outros colegas onde nós fomos derrotados. Aí 5? 5. Você foi derrotado 5? Eu junto com eles, 5. 3 com um grupo que dominava a OAB e depois 2 com outro grupo. E aí foi meu aprendizado. Aí eu aprendi como é que faz para perder. Aí eu falei que agora eu sei como é que faz para ganhar. Entendeu? Perdendo 5, ganhei 4 depois seguida sozinho. Assim, sozinho não, mas eu na cabeça. Eu fui vice, depois eu fui 2 vezes presidente, conselheiro federal e elegemos o Bito, que é um grande presidente, aliás, diga-se. E quando a gente perde uma eleição, perde uma campanha, qual o sentimento aí? Aí é a reflexão. Aí você tem que saber por que você perdeu. Né? Não adianta você voltar para casa, vou concorrer de novo. Não, você tem que saber onde é que está o erro. E eu aprendi com os erros dos outros. E eu depois formei uma frase, né? O pessoal falava assim, que o grande lance da eleição não é quem acerta mais, é quem erra menos. Então eu sabia que era um jogo de erro. Qualquer eleição é um jogo de erro. Então, às vezes, você não ouve as pessoas, a pessoa te fala uma coisa que pode até parecer insignificante, mas aquilo tem um reflexo, né? Você tem que saber a hora de você recuar. Tem gente que acha que não tem que recuar. Eu, por exemplo, entendo que dependendo do que vem, você tem que recuar. E aí me conta, que estratégia você usou depois que você perdeu 5 eleições e falou, bom, agora eu já sei 5 maneiras que é errado, vou tentar aqui a minha maneira, e você foi para a cabeça e construiu uma relação aí, construiu um grupo e foi para frente. O que você fez de diferente? Eu acho que eu tive mais humildade do que os que me antecederam. Talvez tenha ouvido mais, né? Sabia quais eram os erros, não evitei os erros, evitei as armadilhas, entendeu? As ciladas que poderia cair, que já tinha visto que caíram outros colegas. Então, acabei evitando tudo isso. Então, assim, o segredo do sucesso é você aprender com o erro dos outros, né? Eu tinha um professor que dava aula para mim na Escola da Magistratura, que Deus o tenha, Ildebrando Campestrini. Famoso professor Ildebrando. Ele falava isso, e ele falava uma coisa para mim. Ele falou assim, Mansur, os inteligentes aprendem com a experiência dos outros e os burros aprendem com a experiência própria. Eu falei, vou pegar tudo dos outros. Onde que os caras erraram? Pega lá. Onde que os caras acertaram? É assim que você... Não adianta, você não vai inventar a roda, né? Então, assim, tem que ter simplicidade, humildade, saber reconhecer. Onde vê, errou, reflui. Entendeu? Se você não tiver isso, por exemplo, a pessoa fala, não faça isso, esse caminho.
Depois que você errou as 5, montou tua estrutura, você Aprendi com o erro deles. virou presidente. Aí virei presidente. A minha primeira eleição, foi a eleição de vice, que eu tive a maior votação da história da OAB. Até lá, 2014. 3.302 votos para vice. Aí depois eu concorri a presidente em 2015, contra 5 candidatos. Nós éramos 6 candidatos. Uma eleição dificílima, porque ali foi um marco dentro da Ordem dos Advogados. Foi um divisor de águas. Aí depois eu fui para a reeleição, que era um tabu também, que não tinha reeleição na OAB. Aí descobri que tinha. Sempre me guiei. Foi o primeiro presidente a ser reeleito? Reeleito nessa legislação nova, né, da Lei 8.906, foi o primeiro, né, de mandato de 3 anos. E fez o teu sucessor. Aí depois fiz o sucessor. Mas eu ali, e você vê qual foi o sucesso também. Nós transformamos o legado numa história da OAB, né? Então nós fizemos muitas coisas, aproximamos a advocacia, nós fizemos obra, nós fizemos tudo. Fechamos no azul, não aumentei a anuidade, nós tivemos possibilidades que a gente tinha com criatividade para a gente manter o time unido, né, as pessoas motivadas. Então, assim, se tinha um erro, excluía esse erro, né? Então, assim, e tem, né? Todo dia aparece alguma coisa errada. E aí você tem que saber corrigir isso aí. Você aplicou muito o que você aprendeu no comércio, né? Exatamente. Que é essa relação com as pessoas do seu grupo, né? Exatamente. Então isso foi uma coisa importante e acabou surtindo bons resultados lá na frente. Eu tenho alguns amigos advogados que falam, não é uma pesquisa, mas é uma opinião de amigos, que dizem que você foi o melhor presidente de todos os tempos. O que você acha? Eu acho que eu já falei isso para você, né? Mas isso aí não me envaidece em nada. Eu fui uma pessoa que se dedicou à instituição. Sempre quando as pessoas fazem muito elogio, eu desconfio. E o elogio é um elemento traiçoeiro. Né? Eu sempre... porque eu acho. É bom ouvir elogios, mas você não pode fazer com que isso se transforme em uma vaidade. O excesso de vaidade... Às vezes o elogio pode ser verdadeiro, mas como você recebe isso que pode te fazer mal? Talvez tenha sido esse o segredo depois da minha eleição, foi transformar o elogio em humildade e se transformar cada dia mais humilde, mais humilde, mais humilde. O cara fala, mas como isso? O poder, ele é perigoso, né? Se você não souber controlar ele, você pode se ferir, né? Então, isso aí é um jogo muito perigoso. Então, vivi isso 24 horas por dia, né? Tem um livro que chama As Empresas Feitas para Vencer, que o autor fala que ele fala do ML5, Manly Level 5, que é líder nível 5, que qual a diferença dos outros níveis? Humildade. Quer se tornar um líder excelente, extraordinário, humildade. Esse é o segredo. Assim, pessoas transformar, quanto mais poder, mais humilde. Mais poder, mais humilde. Mais poder, mais humilde. Agora, tem que saber administrar a vaidade. Se a pessoa não souber administrar a vaidade, aí é um passo para o precipício. Senhor, se você quisesse deixar aqui 3 dicas aí para os advogados que estão iniciando a sua carreira, o que eles deveriam fazer hoje? Porque naquela época você sabe como foi feito, né? Mas hoje, com esse contexto geral... Eu acho que não se preocupar com as coisas imediatas. Essas coisas... se preocupar em construir. Se preocupar em plantar, né? E saber que vai colher as coisas boas. Hoje eu vi, na hora que eu cheguei aqui, de uma pessoa sábia, que ele falou, aqui, onde eu estou, o caminho que você escolher vai definir o resultado que você vai ter lá na frente. Daqui 10, 15, 20 anos... ali você vai saber. Isso aí é uma questão básica. As pessoas às vezes não entendem isso aí. Querem avançar. E cada passo que você dá, você tem que olhar para trás. Será que eu acertei? Será que eu errei? Sempre repensar nisso, entendeu? Refletir. As pessoas às vezes não refletem, querendo só pensar no futuro. Deixar as coisas que não produzem nada, ou que te abalem demais, deixar de lado. Aprendi algumas coisas com muitas pessoas que eu convivi,
nunca está preocupado com os outros, né? O que as pessoas pensam de você, por exemplo, é uma coisa que não altera nada na sua vida, mas abala o seu psicológico. Se você se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você, você tem que ter segurança em quem você Cuida é. da sua vida. Cuida da sua vida. Não se preocupa quanto ganha o seu vizinho. Ah, ele tem isso, tem aquilo. Não se preocupa. Construa a sua vida. Não, e isso é uma coisa dificílima, né? Porque as pessoas, elas querem esse excesso de patrimonialismo, materialismo que a gente tem. Você vê o cara andando num carro bom, às vezes você quer ter uma coisa daquilo ali, entendeu? Mas isso não é bom, não faz bem. Você tem que encarar a tua realidade. O motivo tem que ser outro. Você construir Isso. um legado, Sim. construir a sua própria colheita, né? Sim, sim. Não querer exatamente o... Porque isso pode acabar te frustrando, inclusive, como ser humano, né? O cara tem, às vezes, um avião. Aí ele quer ter um jato, porque o outro tem um jato. Aí, depois que ele comprou um jato, o cara quer ter um jato maior. Quer ter... Então, assim, acaba não se contentando com mais nada. Ele não satisfaz com mais nada. Entendeu? Levar a vida como ela tem que ser. E cada um tem a sua, né? Às vezes as pessoas não entendem. Todo mundo quer imitar alguém, às vezes. Ah, eu quero ter aquilo que ele tem. Cara, será que isso vai te deixar bem? Né? As Você pessoas consegue passar por todo o processo que a pessoa passou, né? Exatamente. Será que você teria condição de passar por aquilo, né? Você só vê o que a pessoa tem, mas não sabe o caminho que ela percorreu para chegar até ali. Então, isso tudo é um desenvolvimento humano, psicológico que você faz ao longo do tempo. Legal. Vamos falar de inteligência artificial. Para o futuro do advogado hoje, que com essa inteligência artificial aí que está assustando todas as profissões, inclusive a parte jurídica. Fala um pouco como que o advogado tem que se comportar aí nesse meio. Por exemplo, quando a gente pediu e apoiou o CNJ, a ministra Rosa Weber, para o retorno das atividades presenciais, eu vi muitos comentários aí nas redes sociais. Ah, o AB está querendo voltar ao tempo das carroças, o AB está querendo... está voltando no passado, sabe? Alguns comentários desse tipo. No dia que a máquina substituir o homem, nós vamos servir para mais nada. Para quem assistiu 2001, Odisseia no Espaço, ou aqueles filmes de tecnologia, isso tudo está se transformando em realidade. Eu vi um robô que dava cambalhota ontem, com uma dinamicidade incrível. Eu fui no Sebrae, aí um robozinho contou uma piada para mim, eu morri de rir. Então, veja bem, as pessoas, elas estão preocupadas, às vezes, com a sua comunidade. Isso vai fazer mal para o futuro nosso. Vai fazer muito mal. No dia que nós formos dispensados, isso está acontecendo no judiciário. E quando eu falo isso, que tem juiz, às vezes, que não... Ah, porque quer ficar no virtual. Então, nós vamos dispensar e vamos contratar um juiz robô. Porque é muito mais fácil você pegar uma questão e fazer um resultado matemático, daquilo que você entende por jurisprudência, que você já tem julgado e tudo mais, do que você ter um ser humano analisando uma questão da vida das pessoas. Um ser humano analisando um outro ser humano. Que não só leis que se analisa, tem várias circunstâncias que são analisadas. Então, a partir do momento que a robótica, a inteligência artificial começar a atuar com maior intensidade, vão dispensar os advogados. Porque aí você não vai precisar, e já tem empresas, startups em outros lugares do mundo aí, hoje praticamente, que estão substituindo advogados, né? Você pega aí esse Chat GTB, como é? Chat. Entendo muito bem, né? Então, quer dizer, isso aí responde a pergunta de qualquer um. Quer dizer, olha o nível que nós estamos chegando. Você cria imagem, publicidade, foto. Você só... E não é só isso, porque você acaba fazendo consultas que só seriam respondidas por advogados, às vezes. Então, isso me preocupa muito. E as pessoas estarem sendo embaladas por esse movimento sem saber as consequências. Então, assim, nós temos que ver com bons olhos, temos que ver, mas nós não podemos aceitar a substituição da máquina pelo homem. Isso está a um passo para ser realizado, mas graças a essas pessoas.
né? É porque a advocacia ela é um meio, né? A tecnologia também é um meio, né? Então, nas duas pontas tem dois seres humanos. Então, se você não cuidar ali e deixar um robô decidir se você vai ser condenado ou não a pagar alguma coisa ou ser preso, entendeu? Uma máquina vai julgar. Nossa. E não sei se você viu um relato de um jornalista, uma jornalista, acho que é um jornalista do New York Times. Ele estava com a mulher dele jantando e ele volta para casa e começa a entrar no chat. E nisso ele começa a dialogar. O robô do outro lado chegou a tal ponto de se passar por uma mulher e dizer que amava o cara. Isso aí foi um relato que depois foi... O robô praticamente se tornou um humano. Um sentimento. Olha o perigo que isso... E falando coisas que uma pessoa só que poderia falar com sentimentos. Tanto é que eles corrigiram esse erro, mas me relembrou isso aí um filme, né, de quem assistiu o Steven Spielberg, chama o Inteligência Artificial, que é um filme que emociona qualquer um, né, quando o menininho, né, é substituído por um filho que teve morte vegetativa e ele acaba se apaixonando pela mãe. E ele queria se transformar no ser humano. E o filme é muito triste, né? Porque ele encontra depois, quando tem um... Só que o robô chegou num ponto que ele não conseguia mais voltar a ser robô. E ele fica na frente da fadinha, submerso, rezando para ser um menino. Você acha que a gente está vivendo isso? Acho que se a gente não tomar cuidado, a gente... Não estou dizendo dessa geração, mas as próximas gerações vão viver isso. E vai ser muito ruim para a humanidade. Você, Mansur, com toda essa bagagem, conhecimento que você tem, como é que você fica vendo as pessoas se formando hoje, novos advogados, novos profissionais no mercado? E o que você olha e pensa assim, cara, e tem coisas que você não consegue fazer, mas o máximo que você pode fazer é defender a classe, né? Mas assim, o que você vê e o que você acha que... O que tem que ser feito para poder... Eu vejo as pessoas muito acomodadas, todo mundo buscando um bem-estar só. Lucro financeiro, bem-estar. Mas assim, crescimento humano é muito difícil às vezes você ver, né? E isso me preocupa realmente. Essas gerações que estão vindo agora, né? Sabe, todo mundo só buscando solução, ninguém... todo mundo quer alguma coisa para que seja oferecida. Mas ninguém vai atrás para tentar resolver problemas, entendeu? Todo mundo quer as coisas prontas. Todo mundo quer alguma coisa totalmente pronta. Então, assim, eu vejo que essa geração vai enfrentar dificuldades. E qualquer dificuldade que tiver vai ser, como diz, vai se frustrar. E essa frustração, não sei no que vai ser revertida numa sociedade muito individualista. E você está vendo isso, né? Isso é muito ruim, né, para todos nós. Eu acho que nós temos que ter pessoas que tenham aquela genialidade, que continuem a instigar, que fazer uma transformação na sociedade, que tenha um valor, que saiba do valor das coisas. Né? Infelizmente, essas novas gerações que estão vindo, elas querem as coisas tudo muito prontas, não querem dificuldade para nada, só buscando prazer e bem-estar. Isso aí é realmente uma coisa que preocupa a todos nós. E o que pode ser feito? O que você acha que pode ser feito? Eu acho que aí... Quem tem que iniciar um movimento, alguma coisa? Eu acho que assim, é o ambiente onde a pessoa vive, a família, né? A família deve trazer também. Eu acho que a gente cria uma geração muito acomodada. Nossos pais já nos deram uma situação de vida melhor do que eles tiveram, né? Muitos enfrentaram guerras, muitos enfrentaram crises mundiais, né? Nós pegamos agora. O que nós temos hoje é uma guerra também, uma parte do mundo, mas nós temos crises sanitárias, como foi a Covid, que eu achei que poderia trazer as pessoas a mais reflexões, né? Mas infelizmente, quando acabou, todo mundo voltou ao individualismo, né? E nem todos pensam num projeto coletivo, né?
Então, eu acho que a gente tem que começar a mudar é dentro de casa. Sabe quem me ensinou empreendedorismo? Ah, Uma mulher que não tinha quarta série, que não sabia ler. Minha mãe. exatamente. Quando eu, acho que eu tinha uns 10 anos, 11 anos, fui pedir para ela me ajudar numa equação matemática. Ela falou, filho, eu não entendo, eu só tive a quarta série, esse daí eu não consigo te ajudar. Aí eu comecei a entender que eu precisava buscar me virar sozinho. E aí ela falou para mim, filho, você tem que se virar, você tem que conquistar suas coisas, você tem que estudar. É por isso que eu falo para vocês, tem que estudar. E aí eu fui buscando. Através do exemplo, minha mãe fazia salgado, fazia bolo para vender, e aí fazia eu ia vender para a gente manter o sustento da família. Foi o legado que ela deixou, né? Ensinou a gente ir comprar as coisas no mercado, e ela fazia, e eu ia vender, daí ela administrava, fazia a gestão do jeito dela, e a gente nunca passou fome. E os jovens hoje, nessa época, têm muita comodidade, né? E aí talvez eles não tenham esses desafios aí para aprender no dia a dia, né? Eu com 14 anos de idade, eu já tinha dinheiro assim para comprar uma roupa, para me virar. Mas não era dinheiro que meu pai me dava, era dinheiro que eu trabalhava ali na loja e ganhava. Então, assim, eu acho que ensinar esse valor do trabalho para os jovens hoje, e não só profissionalmente, porque às vezes a pessoa faz uma faculdade que resolveu o problema. Não resolveu o problema. Resolve. Não resolveu. Você não tem o berço. Não tem. Tem que fazer uma coisa diferente, entendeu? Eles sentirem o valor de como é difícil ganhar dinheiro, como é difícil você se inserir na sociedade, ter respeitabilidade. Quantas vezes um filho carrega o teu nome e acho que é a coisa mais difícil do mundo, né? Aquele é filho do fulano, né? E será que ele vai ser como o pai? Né? Vai ser diferente e tal? Isso tudo são questões que a gente tem que debater, né? Falar, conversar com os filhos sobre isso, né? Tem gente que às vezes consegue conversar com os filhos, tem gente que não consegue conversar, né? Os filhos também não aceitam. Então, assim, a geração é muito complicada, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que esse é o mais importante, é tentar fazer a nossa parte. Pastor, se você fosse daqui umas 3 gerações para frente, e alguém tivesse que ligar um vídeo para assistir você falando para essa geração sua, seus bisnetos, tataranetos, que mensagem você gostaria de deixar para eles? Que buscassem experiência em coisas boas, sabe? Que eles vissem como foram os nossos antepassados, que não se esquecessem disso, né? Como eram as relações humanas simples antes das redes sociais. Eles têm que voltar no passado. Eu às vezes assisto A Paixão de Cristo do Mel Gibson toda Semana Santa. Você fala, por que você assiste esse filme? Comprei o DVD, trocentos anos, e sempre assisto para relembrar tudo que esse homem passou para que nós chegássemos aqui, né? E é um filme de uma brutalidade imensa, né? É difícil você não se chocar toda vez assistindo esse filme. Então, assim, se eu tivesse lá há 300 anos, eu gostaria que eles assistissem o filme de tudo que passou lá no passado, para que a gente chegasse até aqui, entendeu? Como que essas pessoas construíram esse mundo que a gente vive hoje, e como que eles construíram esse mundo que eles vão viver lá na frente, né? Eu acho que esse é o mais importante. Eu acho que eu falaria para eles olharem para o passado, né? O passado, não viver do passado, mas olhar para o passado, né? Porque a gente vive de presente e futuro. O passado é só para você ter conhecimento, para não errar, para você acertar, para você construir, para tudo, para você tem que olhar, né? O mundo é cíclico, né? Não existe muito, embora as pessoas falam que existe inovação, mas o mundo é uma repetição de coisas, né? Se aconteceu lá no passado, acontece de novo no futuro. Então é um ciclo de coisas, né? E então tem que se aprender com o que os nossos antepassados já fizeram, para que a gente possa construir um mundo melhor. Se você fosse indicar um livro, ou 1 ou 2 livros, para que a pessoa pudesse ler e entender um pouco aí dessa superação nossa do ser humano
em si, para ele viver bem em sociedade, conquistar as coisas da vida? Se eu fosse indicar um livro, o primeiro livro que eu indicaria seria a Bíblia, que é fundamental. Conhecimento da história da humanidade toda, contada aí dos 10 mil anos para frente, Velho Testamento, Novo Testamento. Se eu fosse indicar um livro, eu indicaria um livro que eu li há muito tempo, que é de um grande escritor, que é o Paulo Coelho, que é O Alquimista. É bom esse livro? Não? Muito bom esse livro. É. Ele é um livro antigo, mas que foi reproduzido, acho que em todas as línguas, todos os países do mundo, que é um livro muito bom. Né? O que é O Alquimista? A transformação das coisas. Eu acho que é importante, assim, qualquer pessoa que está começando, o que eu vou ler? Leia O Alquimista. Né? Muito embora seja um livro um pouco de ficção, mas ele é um livro muito interessante. Né? Um livro que eu li, que eu chorei, é O Cavaleiro Preso na Armadura. Cara, que eu me vi ali, falei, cara, e começava a chorar. Eu nunca chorei lendo. E eu tenho outro também, tem vários, né? A Borboleta e o Escafandro, mas tem vários outros livros. Borboleta e o Escafandro. E o Escafandro também. É um filme bacana também. Tem Filme livro, e livro. Filme e livro também. Né? Eu vou deixar aqui embaixo essas duas indicações aqui que o Dr. Mansur fez. Dr. Mansur, obrigado aí pela sua contribuição que o senhor teve aqui com o nosso podcast. Gostaria que o senhor deixasse aí as considerações finais para nossa audiência. Eu que agradeço, né? Você sempre uma pessoa na vanguarda, né, Washington? Eu acho que você fez uma história de vida também diferente. Você teve uma opção e você soube aproveitar. Cada um que sabe aproveitar, é como disse um amigo que eu cheguei aqui e falou para mim, vai colher os frutos lá na frente, né, Og? Então, é isso, não tem muito segredo. As coisas simples da vida são as melhores coisas. Humildade. Né? Humildade, acima de tudo. Né? E leva a vida de uma boa, né? Não arruma encrenca com ninguém. Né? Lógico que tem que ir para o embate às vezes, mas deixa a vida ser mais leve. Né? E não se preocupar. Quem quiser seguir com você, que siga. Quem não quiser, que toque a sua vida com o seu caminho. É isso aí. Quem quiser seguir Dr. Mansur, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo também. Quiser fazer uma pergunta, comenta aqui embaixo no canal do YouTube para que ele possa comentar ou alguém da minha equipe comente junto com você. Gratidão mais uma vez para você que acompanhou o nosso podcast Amigos e Negócios. Como você sabe, eu trago aqui homens e mulheres que têm histórias para contar, para contribuir com você, com a nossa audiência, para contar a trajetória deles aí e o que eles passaram, quais foram os desafios e o que eles pensam no futuro. E nós temos o apoio da FEComércio sobre esse podcast. E a dona Leni Fernandes, da Inel Classic, que trouxe esse relógio bonito aqui para mostrar, e um óculos aqui. Parabéns a você aí, um abraço e até o próximo vídeo.